Olá, meus amigos, minhas amigas. Olá, meus irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero agradecer a todos vocês pelos constantes acompanhamentos ao nosso canal, o canal do Pastor Irineu Messias. Graças a Deus já chegamos à marca dos 900 inscritos. Queremos chegar a 1000 e você pode continuar cooperando com isso, pedindo a seus amigos, aos irmãos da igreja, seus parentes, enfim, a todos, que você possa ter contato para se inscrever também no nosso canal e acompanhar as mensagens que aqui nós postamos no nosso canal. Sejam gravadas, como são os sermões, sejam em vídeos, gravados em vídeo, como nós estamos fazendo agora. Então, desde já, eu quero agradecer a vocês. Mais uma vez, como sempre, irei agradecer por vocês estarem sempre aqui acompanhando as mensagens bíblicas através do canal do Pastor Irineu Messias. Não esqueça de sempre assistir os outros vídeos. Tem uma playlist no canal que você pode clicar e assistir, se você quiser, vários vídeos ou sermões gravados. Você pode assistir, colocar para tocar e ficar para rodar, né, para ficar ouvindo demoradamente as mensagens que tem na playlist. Mensagem escolhida, momento com Deus e sermões gravados. Então, Deus abençoe a todos vocês. De coração eu quero agradecer. Mas chamo você para meditar comigo mais uma vez no texto da Palavra de Deus, capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e o versículo 1, 2 e 3, que assim diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Temos aqui, meus queridos amigos, meus diletos irmãos em Cristo Jesus, uma mensagem do apóstolo Paulo dirigida à igreja de Éfeso, aqueles irmãos de Éfeso, lá da Ásia Menor. Igreja esta, quem lá em Apocalipse foi dirigida uma das cartas, carta à igreja de Éfeso. E então, vemos aqui Paulo se dirigindo àqueles irmãos para revelar-lhes uma verdade que talvez eles não tivessem a noção, a compreensão do quão era grave a sua situação anterior ao se encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo diz nesse versículo 2, capítulo 2, verso 1, dizendo: E vos vivificou, estando vós mortos, ou seja, está dizendo para aqueles irmãos em Cristo Jesus, que antes dele ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, eles estavam mortos em ofensas e pecado, ou em delitos e pecado. Essa era a situação espiritual na qual estava mergulhado todos aqueles irmãos que agora, na igreja de Éfeso, estava servindo a Cristo Jesus nosso Senhor. Então, portanto, a partir daí nós já podemos dizer e aplicar e concluir que todos aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador continuam, segundo as palavras do apóstolo Paulo, mortos em delitos e pecados. E mortos em delito e pecado significa afastado do Espírito Santo de Deus, separado do Espírito Santo de Deus, como morreram no momento que pecaram Adão e Eva, quando desobedeceram a ordem nítida e firme do Senhor nosso Deus, que lhes disse que não comessem da árvore da ciência do bem e do mal. E eles desobedeceram, fizeram o que era bom agradar aos seus olhos, a partir de Eva, mas Adão, o maior culpado, que cabia a ele, não permitiu se deixar levar pelo conselho da sua esposa, como nós não devemos nos deixar levar por conselho de ninguém, e se este conselho vier com o objetivo de nos distanciar de Deus, seja de onde ele vier, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, seja de onde ele vier, se esse conselho vier para levar você à desobediência ao Senhor, você não deve de forma nenhuma acatar esse conselho, senão você vai se tornar um morto novamente em delitos e pecados, como
Adão e Eva morreram espiritualmente, porque foram separados da comunhão de Deus, foram expulsos da presença de Deus, porque desobedeceram ao Senhor nosso Deus. Assim como aqueles efésios que viviam no estado de desobediência e, portanto, fruto da ira divina, porque há uma sentença prolatada da parte de Deus, que está escrito lá em Romanos 3:23, o salário do pecado é a morte. 6:23, todos pecaram e destituídos estão da glória e de Deus. Então, portanto, aqueles irmãos efésios, Paulo estava dizendo para eles estavam mortos espiritualmente por causa das suas ofensas, dos seus delitos e pecados. Porque como eles não haviam ainda aceitado Jesus como Salvador, então eles continuavam mortos. Mas no momento que eles aceitaram Jesus, Paulo declara para eles que eles foram vivificados. E diz mais, em que no outro tempo, veja que ele está se referindo ao tempo passado, no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. E o que é andar segundo o curso deste mundo? Andar segundo o curso deste mundo é andar segundo os valores e princípios da sociedade apartada, da sociedade que não quer balizar o seu modo de viver, o seu modo de viver de acordo com a palavra de Deus. Este é viver segundo o curso deste mundo. São os valores da sociedade moderna, naquela época, da sociedade grega, romana, e que tinha valores, que tinha posturas que eram contrárias à palavra do Senhor nosso Deus. Então, eles andavam de acordo com esses valores da sociedade de então. Assim como hoje, se você está andando de acordo com os valores da sociedade, está em desacordo com os valores da palavra de Deus. E eu pergunto para você, meu amigo, você está andando conforme o curso deste mundo moderno, dessa sociedade moderna? Os seus valores estão de acordo com os valores da palavra de Deus ou com os valores dessa sociedade que são divulgados pela mídia, pela televisão, pelo rádio e agora fortemente pelas mídias sociais, pela internet? E se esses valores estão na contramão da palavra de Deus, você está agindo de acordo, está andando segundo o curso deste mundo. Este mundo que, disse Jesus, jaz no maligno. Este mundo que não se dobra e não quer se dobrar aos valores da palavra de Deus. E Paulo diz, segundo o príncipe do potestade do ar, ou seja, segundo o curso do mundo, ou seja, dos valores da sociedade, mas segundo o príncipe da potestade do ar, que nós podemos entender que esse príncipe segundo o príncipe da potestade do ar, é nada mais, nada menos do que Satanás, o diabo e seus demônios, que são as potestades do ar, que vive aqui nesse planeta de forma invisível, mas está influenciando o comportamento, o falar, as atitudes das pessoas que estão vivendo segundo o curso deste mundo. Então, meu amigo, se você não aceitar a Cristo como Salvador, você não terá como se libertar, você não terá como traçar o seu rumo e dizer, eu quero servir a Deus segundo a palavra de Deus. Você não poderá, embora seja o seu desejo, mas você só poderá ter capacidade espiritual se você se encontrar com Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, como aceitou os efésios na igreja ou na cidade de Éfeso. Então, portanto, o inimigo, ele é o príncipe da potestade do ar, conforme diz capítulo 6 e o versículo 12 também de Efésios, onde Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. E ele vai dizendo aqui no versículo de número 10, como diz assim, pois 6 e 12 de Efésios, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Paulo, ele está dizendo para esses irmãos que há uma potestade, e a príncipe dessas potestades, o diabo e seus demônios, que eles andavam segundo essas potestades porque estavam mortos para Deus, estavam mortos nos seus pecados e delitos. E, meu amigo, você pode fazer uma reflexão. Que pecados você tem cometido diante de Deus? Que lá na sua consciência, você sabe que o seu comportamento, os pecados que você comete, não são
e jamais conta com o apoio da palavra de Deus. Pode até contar com o apoio da sua religião, do seu líder religioso, que muitas vezes se diz cristão, mas muitas igrejas se diz cristã, não têm orientado os irmãos, os membros, pela palavra de Deus. Cristã apenas no nome, mas a sua doutrina, os seus ensinamentos estão na contramão da palavra de Deus. Então, portanto, meu amigo, leve a sua vida, conduza a sua vida, não segundo o curso deste mundo, nem tampouco o príncipe das potestades do ar, que é o inimigo. Desse espírito que agora opera, ou seja, Paulo está dizendo que ele operou ali na época, na sociedade então dos Efésios, mas continua operando neste momento aqui no Brasil. Aonde você está, qualquer cidade do Brasil, bairro do Brasil, ou no mundo, esse espírito da potestade do ar, ele opera nos filhos, veja, nos filhos da desobediência. E todo homem e toda mulher que não aceitou a Cristo como seu Salvador, que não serve a Jesus conforme as suas palavras, são filhos da desobediência. Por quê? Porque não obedece a Deus, não quer se dobrar diante da palavra de Deus, quer obedecer outros princípios, outros valores, outras doutrinas, outros conceitos, mas não quer, de forma nenhuma, pautar a sua vida conforme a palavra de Deus. Então, para Deus, são filhos da desobediência. Mas Deus quer que você seja filho de Deus. Como diz capítulo 1, o verso 12 de João. Ele veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas não é a todos. A saber, os que creem no seu nome. Então tem que crer no nome de Jesus para se tornar filhos espirituais, filhos por adoção em Cristo Jesus nosso Senhor. Filho de Deus por adoção em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, portanto, desobedientes, filhos da obediência, entre os quais ele aqui também assume que no passado, mesmo ele sendo fariseu, mesmo ele sendo um líder religioso, mas ele era também, ele se coloca, no passado ele era um morto em delito e pecado, e também era um filho da desobediência, como diz aqui, entre os quais todos nós também, antes, andava nos desejos da nossa carne, em outro vídeo que nós gravamos anteriormente, carne quer dizer a natureza caída, a natureza é cair diante de Deus. Então, se você está andando conforme a sua natureza, o que vem na sua mente, o que vem no seu coração, você está fazendo a vontade da sua carne, que é a velha natureza afastada e decaída diante de Deus. Mas ele também disse que andava nesses desejos da carne. Como, Paulo? Mas você era um religioso, era um homem zeloso. Mas era um homem zeloso, mas não seguia o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, aliás, ele perseguia os que seguiam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até que, ali no caminho de Damasco, ele se encontrou com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Será que nesse momento você estava fazendo a vontade de todos os pensamentos? Você não quer saber se esses pensamentos estão de acordo ou estão conforme a palavra de Deus, simplesmente quer realizar, quer seguir o seu pensamento? Tenha muito cuidado. E os pensamentos provêm do coração, e a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e perverso. 17, verso 9 de Jeremias, profeta Jeremias. Enganoso e perverso é o coração. Então, portanto, Deus conhece o coração e esquadrinha os pensamentos que você está pensando agora, meu amigo. E ele diz, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também, filhos da desobediência e filhos da ira de Deus. Mas o Senhor, nosso Deus, quer que você seja filho da obediência, filho do seu amor. Então, portanto, meu amigo, eu encerro esse vídeo dando um conselho para você que não aceitou Jesus ainda. Uma verdade, você está morto em delito e pecado. Mas uma outra verdade, assim como os efésios, eles se converteram ao nosso Senhor Jesus Cristo, passaram a ser agora filhos de Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, você também pode tornar-se um filho de Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, se você, à semelhança dos efésios, aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Salvador. E aceitar Jesus não é apenas dizer eu aceito Jesus, que todo mundo aceita. Mas aceitar Jesus significa ser um discípulo dele e de acordo com a sua bendita palavra, a santa palavra do Senhor nosso Deus, a Bíblia Sagrada. Então, meu amigo, aqui deixo esse conselho, como ministro de Cristo, que você tenha um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não meramente religioso, que há muitas pessoas que querem ter apenas uma experiência meramente religiosa com Jesus e o seu evangelho. Não. Você tem que ter uma experiência profunda, de tal maneira que você resolva obedecer a Deus,
que você resolva não seguir mais os seus pensamentos, que você não ande mais segundo o curso deste mundo e que você mais não viva sob a influência desse espírito maligno, que é o príncipe das potestades do ar, conforme diz o trecho que nós acabamos de ler aqui, capítulo 2 de Efésios, capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Então, meu amigo, aceite esse conselho e aceite Jesus como Salvador, para que você não seja mais um morto em delito e pecados. Assim, Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.